Oi pessoal, aqui é a Raíssa e eu queria conversar com vocês hoje sobre épocas difíceis na nossa vida. Então, como ver quais são essas épocas difíceis que os seres humanos vão passar? Por que esse vídeo é importante? Porque olha só, quando a gente sabe que a gente está passando por uma fase difícil, o melhor a fazer é aceitar essa fase e inclusive agradecer pelo karma, pelo cumprimento do karma. Porque olha só, lutar contra uma coisa que é um karma fixo e a gente tem que passar por ele, não é recomendável. A ideia de lutar contra algo que foi criado no passado por vocês mesmos e que o universo está mostrando o resultado para vocês, é inútil lutar contra. Vocês vão se desgastar, certo? A intenção do vídeo de hoje não é criar ansiedade em vocês, caso vocês estejam para passar por um período difícil. É só para alertar, é só para mostrar que se vocês aceitarem isso de coração aberto, o período vai ser muito mais fácil, tá certo? E no final do vídeo eu vou passar os remédios para vocês atravessarem esses períodos difíceis com mais tranquilidade. Agora olha só, esse vídeo que eu tô fazendo hoje é a tradução do vídeo do Dharmesh. Eu coloco na descrição do vídeo o canal do Dharmesh para quem quiser acessar diretamente os vídeos dele. Esse vídeo é exatamente uma tradução, eu não coloquei nada meu nesse vídeo, certo? Então, portanto, nesse vídeo eu sou apenas uma mensageira, certo? Então olha só, eu tenho 11 períodos difíceis para vocês checarem no mapa. E quando esses períodos vão ser ativados? Pelos dashas. Um dos dashas difíceis na vida de vocês será o dasha do planeta mais difícil no mapa de vocês. Aquele planeta que de repente está debilitado por combustão, ou aquele planeta que é um planeta maléfico, um temporal maléfico no mapa de vocês. No dasha desse planeta, vocês podem experimentar alguma dificuldade. Então esse é o item 1. O item 2. Vocês podem experimentar dificuldades durante o Sarisati. O Sarisati é aqueles 7 anos e meio, já falei em outro vídeo sobre isso, que Saturno transita perto e em cima da Lua. Numa casa antes, numa casa em cima da Lua e numa casa depois. Então durante esses 7 anos e meio, as pessoas podem passar por dificuldades. E o Dharmesh fala o seguinte, que as pessoas que passam por dificuldades durante o Sarisati significa que elas não têm karmas positivos para extrair nesse período. Então nesse período elas vão passar uma certa dificuldade, ou por algo que elas fizeram, ou por algo que elas precisam aprender. Claro, durante o Sarisati existem pessoas que são promovidas, existem pessoas que assumem um cargo importante, viram até presidente. Então, a gente não pode julgar o Sarisati como sendo um período ruim e pronto. Vai depender muito do karma de cada um, tá certo? Número 3. É o terceiro dasha. O terceiro dasha, em geral, na vida das pessoas, é um dasha de luta, de busca. É um dasha instável. Por quê? Porque, olha só, o primeiro dasha é o dasha que você nasce. Então, digamos que você tem a lua no signo de Câncer, em Aslesha. Aslesha é o nakshatra. Significa, então, que você nasceu no dasha de Mercúrio, porque Mercúrio rege Aslesha. Então, você nasceu lá no dasha de Mercúrio. Isso foi o seu primeiro dasha. Seu segundo dasha vai ser Ketu, porque existe uma ordem, tá? Essa ordem é dita por Parashara. Então o segundo dasha vai ser Ketu. O terceiro dasha vai ser Vênus, para essa pessoa que tem lua em Aslesha. Então esse terceiro dasha de Vênus vai ser um dasha desafiador. Vai ser um dasha onde vai trazer dificuldades. É um dasha longo, tá? É um dasha de 20 anos. Mas Vênus vai ser o terceiro dasha para todo mundo? Não. Dependendo onde sua lua está, em que signo, em que nakshatra ela está. O quarto item que eu queria conversar com vocês
é o quinto dasha. O quinto dasha também traz desafios. Por quê? Porque o quinto dasha é representado pela casa 5. E a casa 5 é tudo aquilo que você fez no passado. Casa 5 representa o passado, vidas passadas, especificamente. Então, é tudo aquilo que você vai... Se você tiver feito excelentes coisas no passado, você não vai sentir esse quinto dasha difícil. Mas, em geral, é nesse quinto dasha que as pessoas ralam um pouco, elas sofrem um pouco. E por quê? Porque o quinto dasha é relacionado a preocupação, ansiedade e depressão. Então, as pessoas tendem a se deprimir nesse dasha, tendem a ter ansiedades, preocupações, medo do futuro. É visto nesse quinto dasha. E se o indivíduo não sofre isso, não tem preocupação, não tem ansiedade e não tem dificuldades, os filhos talvez passarão por um pouco de dificuldade nesse período. Porque lembra, a casa 5 é a casa dos filhos. Então vamos agora para o item número 5. O dono da casa 1. Então, se você tem um ascendente em Gêmeos, o dono da casa 1 é Mercúrio. Se você tem um ascendente em Sagitário, o dono da casa 1 é Júpiter. E assim vai. Então, esse dono da casa 1 é chamado de Lagnesha. Lagnesha é o dono da casa 1. E se esse dono da casa 1 estiver debilitado ou em combustão, durante o dasha desse planeta, você vai passar por um período difícil, desafiador. Vai ter problemas durante esse dasha. Item 6. Se o Lagnesha está na casa 6, 8 ou 12, ou seja, o dono da casa 1 estiver posicionado no seu mapa na casa 6, 8 ou 12, durante o dasha desse planeta também vão haver dificuldades. Mesmo que seja uma insatisfação com o trabalho, uma briga com um colega de trabalho. Item 7. Dificuldade nas finanças. Olha só, se você tem no seu mapa, na casa 2, você tem Rahu ou Ketu ou Saturno. Durante o dasha desses planetas, você talvez tenha dificuldade ou preocupação com as finanças. Porque esses planetas são maléficos. Eles são planetas considerados naturais maléficos. Então eles podem causar algum problema durante o dasha deles relacionado a finanças. Item 8. Maléficos na casa 4. Então, se você tem maléficos na casa 4, quais são os planetas naturais maléficos? Saturno, Rahu, Ketu e Marte. Se você tem um desses planetas maléficos na sua casa 4, durante o dasha deles, ou subdasha, tá certo? É o período menor. Tem a sequência dos dashas e tem os períodos menores. Se esse planeta passa a ser um subdasha, você vai ter problemas relacionados à casa 4, relacionado à família, relacionado ao lugar que você nasceu, seu país. Item 9. Maléficos na casa 9. Então, olha só, se você tem algum planeta maléfico na casa 9, durante o dasha desse planeta, você vai passar por um período difícil. E por que casa 9? Porque a casa 9 é a casa da sua sorte. É aquilo que você tenta fazer e dá certo. E você não sabe como foi. Parece que teve uma ajuda divina. Então é a sua sorte. E planetas maléficos na casa 9, eles distorcem isso. Eles trazem má sorte. Eles trazem problemas para a casa 9. Item 10. Planetas benéficos na casa 8. Quais benéficos? Lua, Júpiter e Vênus. Esses três são planetas benéficos por natureza. Então, se eles estiverem na casa 8, no dasha desses planetas, você vai ter alguma dificuldade. E por que Mercúrio não se encaixaria aí? Mercúrio, ele é benéfico se ele estiver acompanhado de um planeta benéfico. Mas se ele estiver acompanhado de um planeta maléfico, ele se torna maléfico também. Porque Mercúrio, ele é flexível, ele muda muito rápido. Então é por isso. E por sinal, Mercúrio na casa 8 vai muito bem. Então Mercúrio seria a exceção. Eu só ficaria preocupada se eu visse Lua, Júpiter ou Vênus na casa 8. E a pessoa estivesse passando por esse dasha.
Então, Dasha difícil, certo? Tópico 11. Nesse tópico 11, se você tiver planetas maléficos na casa 10, durante o Dasha desses planetas, você vai ter algum problema. E por que casa 10 é importante? Porque, olha, casa 10 é aquela casa que fica ativada toda vez que você sai da sua casa. Toda vez que você deixa o seu apartamento, sua casa, você está exposto às condições da sua casa 10 no mapa. Então, se você tem maléficos na 10, a chance é das pessoas te insultarem na rua, existe chance de você cometer coisas erradas, magoar alguém sem querer, por conta da casa 10 ter maléficos. Todos esses períodos difíceis que eu conversei com vocês agora, eles são suavizados e amenizados se vocês fizerem 3 coisas: rezar, cantar e doar. Então, olha só, essa reza pode ser qualquer reza, de qualquer religião, não importa. Cantar seriam os mantras. Não é só ouvir os mantras, é cantar os mantras. Porque quando você faz isso, o Dharmesh ele fala que isso cria um escudo protetor, protege sua aura e vai te aproximando do divino, do cosmos, do universo. E doar, fazer doação, doar o seu tempo, se voluntariando em alguma causa, ou doar roupa, sapato, comida, o que seja. O mantra, se vocês quiserem ouvir mantra e cantar, seria para o planeta que rege o Dasha. Então, por exemplo, digamos que você tem Saturno em Escorpião, certo? E você está tendo um período difícil porque você está no Dasha de Saturno. E Saturno está em Escorpião, você tem que rezar e cantar o mantra de Marte, porque Marte é que é o dono de Escorpião, e não o mantra de Saturno, certo? Você pode rezar para os dois? Pode, tanto Saturno quanto Marte. Nesse exemplo que eu dei de Saturno em Escorpião, se você está no Dasha de Saturno e está tendo dificuldades com isso, o que você pode fazer é as coisas que Saturno prioriza, ou seja, se voluntariar num lugar onde moram idosos, porque Saturno é o representante de idosos, ou fazer prestar algum tipo de serviço, porque Saturno é o servente, ou de repente doar roupa preta, a cor de Saturno é preto, ajudar um cadeirante, uma pessoa com muletas. Tudo isso tem que ser feito sem esperar retorno. Se você espera retorno das suas boas ações, isso é falado no Bhagavad Gita, que isso você é movido à paixão e não à bondade, tá certo? Então lembre-se disso, nunca esperem retorno. Façam apenas porque vocês querem melhorar de vida, porque vocês querem viver em paz. Qual seria a solução se você tem um planeta maléfico na casa 4? É ir embora do lugar que você nasceu, viajar e morar em outro lugar, pelo menos até o Dasha acabar. Então, por exemplo, se você tem Marte na casa 4 e você está passando pelo Dasha de Marte, o ideal é você ir morar em outro lugar por um tempo, pelo menos até o Dasha acabar. Isso se você não tiver residência permanente no mapa, porque você pode ir morar em outro lugar e ficar lá de vez. Outro ponto, se você tem planetas maléficos na casa 9, mesma coisa, você deve deixar o lugar que você nasceu e ir para outro lugar. Tudo isso que eu tô falando para vocês são regras gerais, tá? Tem que olhar de mapa para mapa. Tem pessoas que têm que passar pela dificuldade mesmo e pronto, que não vão poder deixar o lugar que nasceram. Casa 4 é o seu país. Então, se você tem um maléfico lá, causando problema, a sua vontade vai ser de deixar o país que você nasceu, certo? A mesma coisa na casa 9. Se as coisas não estão dando certo no país de origem, você vai querer deixar o país de origem, porque a casa 9 é longas viagens. Então é observado que pessoas com planetas maléficos na 9, elas ganham mais sorte, elas têm mais sorte em outras terras, em terras distantes. Eu incluiria o Sol também na casa 9, tá? O Sol
ele é tido como maléfico segundo Parashara. Então é Sol, Marte, Saturno, Rahu e Ketu. Fiquem atentos no Dasha da casa 10, do planeta que está na casa 10 ou no planeta que rege a casa 10, que é dono. Por que eu digo isso? Porque casa 10 é tudo aquilo que você vai criar, tudo aquilo que você vai fazer fora de casa, ou seja, em geral para outras pessoas. Então você vai lidar com o público e a chance de cometer erros é enorme, certo? Então fiquem atentos, até porque casa 10 é a casa do poder, é a casa da liderança. Então a chance de vocês cometerem erros é grande, tá bom? Inclusive quem tem Saturno na casa 10, isso é uma prova que em vidas passadas essa pessoa cometeu erros em relação à casa 10 e vai ter que trabalhar mais, vai ter que ralar mais para conseguir o que quer. Então quem tem um planeta benéfico na casa 10 é mais tranquilo. Quem tem Vênus, Mercúrio, quem tem Vênus e Mercúrio juntos, por exemplo, ou quem tem a Lua na casa 10, é bem mais fácil para eles lidar com o público. E outra coisa são os aspectos. Então se uma pessoa tem Lua na casa 10, mas tem Rahu aspectando, ou Ketu aspectando, vai mostrar uma certa dificuldade, tá? Eu tô falando aqui de benéfico se ele estiver sozinho. Mesmo jeito, se Saturno estiver acompanhado de planetas benéficos, tipo Mercúrio ou Vênus, isso aí vai dar uma ajuda a Saturno. Isso mostra que a pessoa aprontou, mas não aprontou tanto assim. Que a pessoa fez algo de bom no passado. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Protejam a aura de vocês. Encham a mente de vocês com pensamentos positivos. E outra coisa, observem os pensamentos passarem. Não criem apego àquilo que vocês pensam. Não tragam aquilo para vocês. Vocês não devem reagir aos comandos da mente. Não sejam reféns da mente. É isso que eu quero falar para vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo.